eu já trago o Cássio para a gente abrir a pauta, porque muito além do futebol e muito além do que aconteceu dentro de campo, a gente vai se debruçar, claro, sobre a partida, como todos os telecasts trazem no seu roteiro clássico, mas eu considero que não há como não destacar, e aí, independentemente de qual tivesse sido o placar, a abertura seria a mesma, tá? O que a gente viu hoje na Ilha do Retiro foi especial, foi emocionante. Eu vendo a partida, me emocionei algumas vezes, com imagens, com gritos, tá? Foi uma tarde especial na qual o esporte pagava uma punição. A punição por aquela invasão de campo, no empate contra o Vasco, na reta final da Série B do ano passado, né? Foi uma invasão por integrantes da organizada, né, que une a sua marca do clube, uma invasão que poderia ter gerado algo trágico. A gente viu cenas de violência, viu uma agressão covarde, né, contra uma bombeira deitada no chão, a gente viu um cara chutando, né, uma cena muito dura de violência, mas poderia ter sido muito pior, tá? Pelo cenário que se desenhou, o portão derrubado, né, e várias pessoas dentro de campo. O esporte paga uma punição, mas dessa vez, e não é a primeira vez que acontece no futebol brasileiro, já tinha acontecido com o Atlético Paranaense e com o Curitiba. O STJD, eu não sei quem criou, se alguém souber pode me trazer a informação, mas merece todos os aplausos. Porque um estádio fechado, um estádio vazio, não é só o clube e seus torcedores que são punidos. O esporte, com o E, né? A essência do esporte, o futebol, ele é punido junto, ele é sacrificado junto. O futebol não foi feito e não foi pensado para jogar com estádio vazio. Até para quem está assistindo pela TV em casa, é um jogo morto, é um jogo que perde a alma, que perde a identidade, que perde a cor, né, que perde a vida. Foi assim durante a pandemia. São imagens tristes que a gente guarda na nossa lembrança de todas aquelas partidas, né, de todos aqueles campeonatos disputados para ninguém no estádio. E hoje a gente viu o oposto. Viu um estádio repleto de vida, né, com mulheres, com crianças, com pessoas portadoras de deficiência. E foi um espetáculo incrível, um espetáculo leve, um espetáculo bonito, um espetáculo de alegria. Várias gerações, porque se existiam uma limite do público com os homens vetados, o que a gente viu também foi um perfil, sabe, etário, socioeconômico. A gente viu assim uma profusão de mulheres, de crianças, em imagens assim que são muito marcantes. Os jogadores saíram emocionados. Eu acho que todo mundo que participou saiu muito emocionado com o que se viu. E para deixar claro, o esporte foi punido. Isso não é uma colher de chá da CBF, da CBF, do STJD. Tem uma punição. O clube não só deixou de ter uma receita que seria considerável, mas ainda tem gastos para abrir o estádio, para comportar, né, 18 mil pessoas. É um custo alto, elevado, mas eu tenho certeza que ninguém do esporte pensou duas vezes, né, em arcar com esse custo. E tenho certeza que para todo mundo envolvido no futebol, todo mundo que faz o futebol, todo mundo que vive o esporte, saiu assim muito feliz, né, e muito esperançoso com o espetáculo, né, que todo mundo que foi à ilha hoje deu, né, Cássio? Essa é a essência, independentemente do jogo em si, a gente viveu um dia que guarda para sempre, né? Foram 18.233 pessoas, a imensa maioria. Assim, foi uma ilha formada por mulheres. Havia exceção com crianças até 12 anos, que podia ser meninos e meninas, e pessoas com deficiência que também não havia distinção. Além desses dois casos, só essas crianças só podiam entrar com essas pessoas, né, com um adulto.
foi uma ilha cercada de mulheres. Eu digo isso para você dizer que não foram tipo, 18.233 mulheres. Assim, eu não tenho como precisar, mas assim, sei o quê? Foi 95% disso? 97%? Foi uma ilha como nunca se viu. É só você ver a reação, o som do jogo, como foi algo completamente distinto em relação a tudo que se viu na Ilha do Retiro hoje e como foi o próprio comportamento. Eu prestei atenção em alguns detalhes, Fred. Se de repente, em algum momento, acontecer algo diferente, aí não passou na televisão, mas no que pôde passar na televisão, que eu pude prestar atenção, por exemplo, não teve aquela maluquice atrás do banco de reservas. Só dar um exemplo, tá ligado? Que nas sociais, tanto do mandante quanto do visitante, se aconteceu, só que, mas cara, se aconteceu, talvez já só, mas na transmissão não aconteceu. Geralmente, nos públicos regulares, ficam lotados, de cara enchendo o saco o jogo todo. No passado, um cara jogou um copo d'água, acertou o chip, dessa vez estava tranquilo. A própria ocupação da arquibancada não ter tido a correria, veja só, um comportamento diferente, como se esperava que seria diferente, mas a gente vai chegar, inclusive, em algum momento onde coisas não foram diferentes, e não foi, exatamente por causa do público feminino. Aí é por causa de uma esfera da organização, a segurança do estádio, que é um negócio assim muito difícil de entender de quem faz. Mas daqui a pouco eu falo isso. Focando nesse primeiro momento em relação ao público feminino, ele voltará mais 2 vezes, tá, Fred? Esse mesmo perfil da torcida do esporte, ele será assim contra o ABC, dia 28 de maio, domingo que vem, nesse domingo outro, e no dia 7 de junho contra o Avaí. É só depois disso, nos jogos na Ilha do Retiro, pela Série B, que o esporte voltará a ter o público liberado, venda de ingressos, não teve venda de ingressos, né? Enfim, o público regular, no sentido de venda de ingressos, de bilheteria, de qualquer pessoa entrar e tal. Mas nesse jogo de hoje, eu vi até algumas pessoas reclamando, e não era torcedor do esporte, assim, mas que é uma reclamação que vale no mínimo um debate. Porque a atmosfera ela foi tão favorável, que eu falo assim, onde é que está a punição do clube aí? Tá ligado? O cara dizia, veja só, a punição foi financeira, foi não ter a renda, tá? Você não teve a renda, teve 300 mil, 400 mil reais, mas porque a atmosfera... E os causadores da violência também foram punidos, né? Não podem, não tivemos homens em campo. Quanto? 50, 100. Veja só, foi muito a punição. Mas enfim, o meu ponto não é esse. O meu ponto é que a atmosfera ela foi muito especial. E nesse caso do STJD, quando você fala de quem teve a ideia, pensando o esporte como produto e vendo tudo, essa é uma solução muito melhor do que um estádio sem ninguém. Não pela pandemia, do jeito que foi, mas sem ninguém, porque tá punido. Os caras brigaram semana passada e tá punido e agora não tem ninguém. Porque o esporte é um produto muito ruim que se vende dessa forma. É uma punição. A punição do futebol ela já teve vários perfis. Ali nos anos 90, quando isso começou a ser algo mais aplicável, começava assim, era 100 quilômetros. Você, quando perdia o mando, você jogava a 100 quilômetros de onde você joga. Em 2003, a galera teve um Esporte Palmeiras, foi em Garanhuns. Garanhuns fica a 230 quilômetros do Recife. Tinha que ter a capacidade mínima, o estádio ser autorizado, mas era assim, você podia ter público, mas o jogo era 100 quilômetros, aí depois virou 150 e tal. Aí, em algum momento, para o Flamengo e para o Corinthians, por exemplo, isso aí não faz a menor diferença, jogar 100 quilômetros de casa. Então, e para outros clubes também e tal. Aí passou a ser portões fechados de uma forma geral. Aí, tome portões fechados, e assim, sem que isso educasse. Porque, no fim das contas, esses caras que provocaram a briga lá daquele jogo contra o Vasco, esses caras, nenhum deles foi preso. Na hora que o esporte voltar a ter o público geral, um daquelas figuras ali vai estar na arquibancada e poderá provocar outra merda, porque não se combate quem faz a merda de fato. Você vai punindo, você vai executando as punições, mas a figura que causa, basicamente nunca acontece algo com ela. Então, você não ataca especificamente a causa. Até que veio esse movimento que começou, como o Fred falou, pelo menos que eu acho que foi, lá no Paraná, não lembro de ter tido antes, de ter tido lá com o Atlético Paranaense, acho que foram quase 30 mil pessoas, e no Coritiba mais de 10 mil lá no ponto. Esse do esporte a gente até tinha falado, Fred, eu disse, ficaria entre 15 e 20 mil pessoas. Foi exatamente ali na faixa, 18 mil, foi um público excelente. E que poderia ter sido mais, tá?
Porque durante a semana a gente ainda falou que o Sport poderia ter abraçado. Isso aconteceu um pouco em cima da hora, mas eu acho que ficou aprendizado para que os próximos jogos seja feito. Tem toda uma dificuldade de organização, mas também também tem todo um cenário lógico que o clube, de uma forma geral, de alguma forma, não seguiu o caminho lógico. Mas, ao contrário de outras situações, dessa vez, por exemplo, houve a ré, que foi liberar a arquibancada atrás do gol, a geral da sede, aquela curva. Foram 3 mil ingressos que foram liberados às 9 da noite de ontem. E trocou. Não sei se conseguiram trocar todos os ingressos. Não sei se do 18.233 corresponde à capacidade máxima que o Sport botou à disposição, mas é sem dúvida acima do que havia colocado até ontem. Para você ver como havia demanda. A torcida feminina do Sport, ela é a 12ª maior do Brasil. E dando números de forma específica, assim, sem falar ao vento, uma pesquisa do Datafolha de 2019, esses números sempre tiveram, mas que quando passaram a dividir mais, a faixa etária, correndo e tal, passar a divulgar mais, a Datafolha de 2019, ela apontou o Sport sendo a maioria, a torcida do Sport era a maioria formada por mulheres, 52,6%, se eu não me engano. E agora a do IPEC botou 46,6%, o que continua na mesma faixa, quase metade. E isso corresponde a 1,1% de todas as mulheres do Brasil. Aí alguém pode falar, se a população é mais ou menos, até um pouco, a população nacional tem até um pouco mais mulheres do que homens, mas você fala, se a população é basicamente meio a meio, é óbvio que vai ser meio a meio. Não, porque as mulheres poderiam gostar menos de futebol. Em outros cenários isso acontece, mas não é o que acontece no esporte. No esporte, ele reflete o meio a meio, porque não há essa distinção de aqui os homens gostam mais, as mulheres gostam mais. Inclusive, nas últimas 2 pesquisas, cada gênero ficou na frente um, né? Então, é imensa essa parcela da torcida do esporte. A demanda, para mim, era muito óbvio que a demanda existiria. Um jogo gratuito, sábado de tarde, sem mulheres, você tendo quase a segurança de que não vai ter confusão. E não teve, né? Não teve confusão de... aqueles princípios de violência que costuma acontecer aqui nos jogos. O time vencendo as partidas invicto na Série B, perdeu contra o São Paulo, mas faz uma boa temporada. Eu achava que essa demanda seria ótima. Enfim, o público foi excelente, foi um dos maiores públicos do esporte nesse ano. E a tendência é que siga dessa forma contra o ABC e contra o Avaí. O comportamento foi excelente. Escutar o casar. Massivo. Não é o casar num bar, o cara puxa, tem 5 caras sentados numa mesa, mas eu posso puxar um casar com a arquibancada inteira. Tem até, Pedro pode pegar, acho que está lá, um dos primeiros vídeos que o Sport colocou. Tem até o último vídeo também, né? O vídeo quando o Sport celebra a vitória, que é o casar com a voz majoritariamente feminina. Total, aí, na abertura. Teve antes, depois. É porque tem um vídeo no começo do jogo e tem o último vídeo que o Sport colocou, que já é celebrando a vitória e tal, mas que é com uma voz. E aqui lá se veja só, tem 10, não sei quantas pessoas estavam naquele momento quando o jogo acaba, que as pessoas começam a sair, mas tem o quê? Tem 10 mil pessoas ainda, 15 mil, sei lá quantas pessoas ainda estavam no estádio, mas é algo muito diferente, que ninguém nunca tinha visto aqui, a gente nunca tinha visto nessa escala, que acabou sendo presenteado com a vitória, muito bom que isso tenha acontecido, e eu acho, Fred, que esse jogo ele deixou vários ensinamentos sobre isso aí. Como eu falei, a demanda da torcida feminina no esporte, e os outros clubes grandes também, mas a gente está falando do esporte que foi o jogo que aconteceu hoje. Mas especificamente do esporte, ela é imensa. No Nordeste, o Bahia está em 10º e o Sport em 12º lugar. Eu sempre friso esse 12º lugar, porque se você vai ter um G12, pronto, o Bahia e o Sport estão no G12. É o famigerado G12, Bahia e Sport estão no G12 das maiores torcidas femininas do Brasil. E quando fala isso, é a escala de ter mais de 1 milhão de torcedores. A escala é nesse número, tem 1 milhão e meio de mulheres que torcem pelo clube e que hoje estiveram na Ilha de Retiro porque quiseram ver o jogo e o jogo estava lá aberto a elas. E o jogo acabou sendo especial pelo resultado e por toda a atmosfera que dentro do estádio o envolveu. E você reforçou e destacou, Cássio, algo que é muito importante, que é isso. Porque, para além da punição, do espetáculo que as mulheres fizeram hoje, né, numa espécie de uma compensação, né, foi uma atitude de cada uma que foi para o estádio, um amor muito grande ao clube, né, e
entendendo o quão elas eram importantes e decisivas hoje, mas o fundamental é mostrar que o estádio pode ser um ambiente divertido, alegre, de festa, que as pessoas queiram levar as crianças, queiram levar as mulheres, que as mulheres queiram ir, possam chamar suas amigas para ir, sem que o namorado, sem que o pai, sem que o tio, sem que o vizinho precise ir, que elas se sintam confortáveis, seguras, à vontade, né, para irem para o estádio do jeito que quiserem, né, e que a gente possa, né, aí no caso as crianças não podem ir só naturalmente, mas que alguém que tenha filhos, que tenha os amigos da rua, os sobrinhos, que possa ir com 5, 6 crianças para o estádio, sem medo, porque hoje ninguém tem coragem de fazer isso. As pessoas até levam seu próprio filho, uma criança, duas, mas ninguém tem coragem de ir para um estádio com 10, com 15. Né? Com 10, 15 seria exagero também, mas com 4, 5 crianças, né? Eu lembro lá na rua, quando a gente era pequeno, tal, às vezes a gente ia para o estádio e um adulto ia 8, 9 meninos. Vai se organizando, vai, tá entendendo? Naquela época podia tochar, já as leis de trânsito mudaram. Naquela época podia atochar uns 8 pirrar dentro do carro sem nenhum problema, hoje em dia não pode. Mas fundamentalmente isso, né? Que a gente tenha um estádio mais receptivo, mais seguro, mais alegre, né? Com uma estrutura melhor para receber todo mundo. Para receber crianças, para receber mulheres. E repito, não são mulheres acompanhadas. São as mulheres que queiram ir com as amigas, que queiram ir sozinhas, que elas estejam no estádio que esteja verdadeiramente de porta e de alma aberta para ela, de estrutura aberta, tá? Que o público seja leve, feliz. E também os portadores de deficiência, que quantas vezes a gente já viu reclamações, dificuldades para entrar em estádios em todo o país, né? Na ilha a gente já viu, foram feitas algumas obras para melhorar esse cenário, e eu espero que todos os clubes também, né? E as novas arenas já trazem naturalmente, né, um cenário muito melhor do que os estádios antigos, né? Claro que os estádios de Copa do Mundo já têm uma condição para receber esse público de forma muito mais acolhedora e também segura. Então, Cássio, ficam exemplos, lições Deixa e eu portas botar o vídeo, abertas, né? Fred. Mandei aqui para Pedro, só para a turma ter Vamos noção, ver os quem vídeos, acompanha o jogo. vamos ver. Ô Pedro, se puder também pegar o vídeo da festa na sede, que eu coloquei, eu retuitei com um coraçãozinho, acho que a gente vale ver também. Esse aí é o quando vence o jogo, tá? Após o apito final. Funcionou tanto, Cássio, que no meu tweet e até aqui no chat eu já vi várias pessoas sugerindo que o esporte faça outros jogos assim, mesmo sem ser punido. Tá? Vamos ver um pouquinho da festa na sede. É isso, tá? A gente vai ter Pessoal, vários vídeos. Fala, Cássio. veja, como está dizendo esses vídeos e pegando os relatos de alguns torcedores, aí eu acho que é preciso também pontuar algumas coisas que cabem ao clube, já que tem mais 2 jogos dessa forma. Tem uma sinuca de bico ali, que é o seguinte: o clube não é o estádio, o clube não está fechado, certo? O sócio homem pode ir ao clube, Parque Aquático pode ficar ali e tal, ele pode. Talvez para evitar aglomeração desse tipo, talvez, entenda, houve a queixa dos bares fechados. Aí era para ter um controle, de repente separar um espaço, colocar, mas assim, era para ter Bares existido a fechados, na estrutura. verdade, aquela ação que o Sport faz, aquele bar com samba antes do jogo, né? Isso, é aquela parte. Mas sim, na sede do jeito que tá. Por isso que eu falei aqui, onde tá ocorrendo basicamente aquele vídeo, do lado ali. Sim, exatamente. Aquela ação era para ter acontecido. Era. E É o podia ser assim, sambinha da só. ilha que tem E antes do podia ser jogo, né? assim. Mesmo que os sócios entrem, assim, ó, homem não pode entrar. Eu acho que os caras entenderiam. Quer dizer, porra. Quer dizer, ó, são as mulheres que estão indo. Isso aqui é metade do caminho delas em acesso ao estádio. Aí pode ficar aqui e tal. Então, assim, veja, é uma queixa que muitos torcedores fizeram
Não rolou hoje, mas vai ter 2 jogos que o Sport não repita isso nesses outros 2 jogos, porque dá para evitar. E o outro ponto, e aí não cabe o Sport, da segurança, que, assim, a polícia Militar de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social, que está acima da Polícia Militar de Pernambuco, assim, é um órgão muito difícil, é um órgão muito complicado. É uma capacidade de complicar basicamente qualquer cenário. Pode ser clássico, pode ser final, pode ser jogo de torcida única, pode ser um jogo só com mulheres e crianças. Pô. Assim, E eu estou falando especificamente das mulheres que foram barradas ali, entrando com camisas amarelas, que obviamente simulam que é a camisa da torcida jovem, embora não seja da torcida jovem. E as mulheres não, são camisas da torcida, mas jovem disfarçadas. Sabe por que não interessa? Porque eu, inclusive, mandei para você, não sei se você olhou no WhatsApp. Sabe por que não interessa? Porque todos os jogos anteriores, essas camisas estão entrando. Quem disser que essas camisas estão entrando. Eu mandei então, se elas estão entrando, veja só, veja só, me desculpe, eu vou ter que colocar eu vi um cara, veja só, eu já vi com meus próprios olhos pessoas sendo barradas com essa camisa. Se passa Fred, se passa 2, se dentro do estádio os caras mudam, eu não sei, mas eu já vi pessoas sendo barradas. Tudo bem, veja só, mas eu tenho certeza que é exceção, porque essa imagem que eu vou mandar para você aqui, Pedro, tá o link aí, isso para mim não é imagem de exceção. Isso aqui é a imagem, o álbum da final da Copa do Nordeste, o álbum da CBF, e essa é a imagem, uma imagem pelo menos, pode só clicar no link aí, que é a imagem da geral. Veja só, tá passando várias camisas, exatamente. Essas camisas então, são proibidas de entrar, mas passam. Se você está dizendo que não está sendo proibido, eu vou insistir. Você está falando da exceção. Claro, não, concordo. Isso, ver essa quantidade de gente amarela na arquibancada e dizer que está vetando, para mim, você está não é você, Fred, não é você o indivíduo que está dizendo, você está falando da exceção. As pessoas estão entrando com a camisa amarela. E eu não estou dizendo talvez que é certo. Talvez a galera talvez entre emburacando e depois vista. Não, veja só, mas aí é foda. Aí é ficar achando até sim, claro. O fato é, veja como é que tá. É porque eu já vi, eu já vi algumas vezes, inclusive. Tudo bem, mas eu já vi sendo barrado. Se você for algo da final, você vai ver que essa camisa tá em tudo quanto é canto. Sim, eu vou para todos os jogos. Eu vejo várias vezes. Quem disser que não tá entrando, tá falando, não tá. Enfim, a camisa amarela está entrando. Se um ou outro está sendo vetado, é óbvio que é minoria. Ela é vetada até quando não tem jogo. Aí, porra, a gente vai ficar insistindo. Tem uma foto, ainda bem, tem uma foto na tela e cada um acha que quiser. Sim, eu só estou dizendo assim, não foi a primeira vez que vetaram, é isso que eu estou dizendo. Não foi uma ideia, vamos proibir as mulheres de entrar de camisa amarela. O veto é exceção. O meu ponto é, você pode até discordar nesse ponto, mas o meu ponto é, não estou dizendo que não se vete camisa amarela. Estou dizendo que é óbvio que a ampla maioria entra. É só ver as imagens do jogo. Eu estou dizendo a última final que teve. E o meu ponto é, aí hoje, no menor potencial possível, aí a polícia prefere expor. A polícia, quando eu falo polícia, o governo do estado, que as mulheres entram de sutiã. Meu irmão, isso é uma exposição. Isso não, foi. Isso é para cair. E as mulheres estão de parabéns, porque fizeram um protesto para derrubar mesmo. Foi espetacular a resposta. Isso é para cair o comando, porra. Isso é para cair o comando. Pedro, se tiver a foto, pode colocar aí, inclusive. Que prefere se sujeitar a dizer, vão entrar, se quiser entrar de sutiã. Pelo amor de Deus, porra. Isso é uma piada. É assim, o Libera Festa, eu caí no golpe do Libera Festa, eu vou fazer até a minha culpa, eu caí no golpe do Libera Festa. Foi liberado o caralho de um. A quantidade de restrição é gigantesca ainda. A quantidade de restrição para a bandeira, tanto é que a bateria foi proibida hoje. Uma das baterias foi proibida hoje. A bateria da jovem, né? Não é, veja só, a bateria dessas mulheres. Hoje? É outro erro. Você não pode dizer que o setor mais popular do estádio não tem permissão para ter bateria. Isso é um erro grave, porra. O setor não é da jovem, não. Se a jovem fica lá, beleza. Se a jovem começar a ir para frontal. Meu irmão, a parada é a seguinte: você não pode botar uma determinação que fala, porque a determinação é a geral da ilha, é a geral da Arruda, que é o Nelson Superior, a geral dos aflitos. Assim, isso é um absurdo, porra. Não é possível que passe da cabeça de alguém que é natural, que é normal. Diz o setor mais popular do estádio não tem direito de levar uma bateria. É errado. Aí tá vendo o vídeo agora das mulheres, várias delas já de sutiã, tiraram a camisa amarela, que a gente sabe que é a camisa da jovem, mas que não tem o nome da jovem, tá? A jovem meio que fez uma camisa que não tem escrito o nome da jovem, é uma camisa amarela. E é isso. Ou entra assim. Essas mulheres foram muito firmes
Expuseram, E criaram, como tem que expor a polícia. expuseram a polícia, criaram uma nessa... cena. É o que eu falo, para mim essa cena aí é nacional, tá? O que a polícia fez. Porque assim, ainda que a punição. Cássio mostrou, né, a foto da final da Copa do Nordeste com várias camisas amarelas. Ainda que seja uma regra que a própria polícia não consegue cumprir plenamente, tem que ter a mobilidade de entender que o jogo hoje era totalmente diferente, né? Aí tem que entender também as questões que estão e preferiram, né, numa escolha rígida, acéfala, tá, criar uma cena que constrange, tá, Quem autorizou isso era para corretamente, ser afastado dessa que função. Assim, constrange corretamente a Polícia Militar e a SDS em Pernambuco, né? Porque tá aí as mulheres entrando no estádio de sutiã. velho, isso é um estado governado por uma mulher hoje em dia, pô. E veja só, isso é uma cena de um jogo só com mulheres, basicamente só com mulheres, Sem num estado, potencial nenhum de confusão. Zero. num estado Zero. governado por uma mulher. E não faz diferença, pô. Os caras agem do mesmo jeito, velho. É muito difícil. Assim, é muito, muito difícil. Os clubes se sujeitam porque não colocam segurança privada, não tem uma série de questões, né? Porque até precisa até explicar um pouco disso, tá? Você não é obrigado a ter a polícia militar dessa forma, todo mundo conta, não. Assim, em alguns casos já não acontece, os stewards, né? Ou é Steward, né? Steward, acho que é Steward, né? Confundi o nome. Steward. Que estão em seguranças, tem seguranças particulares, tem clubes que já não aceitam polícia dentro do estádio, mas assim, não é algo uniforme, não. Cada região faz dessa forma. Mas em Pernambuco não se abre, até porque é uma questão de custo. Ou questão jurídica, dá uma confusão dentro, vai cair no colo do clube. Não sei exatamente porquê, mas eles não abrem mão de ter a polícia. E nesse caso, ao fazer isso, eles têm que se submeter a toda a regra que a polícia impõe para fazer a segurança. Aí, ó, não pode bateria, não pode bandeira, não pode camisa. Irmão, várias dessas medidas eu concordo. O controle, a segurança, o espaço, a divisão, tudo. Mas assim, é muito tempo, porra. Com 40 anos, aí o cara já tá há 20, 30 vendo a mesma coisa sempre. É cansativo pra caralho. O Assim, mais importante, Cássio, é que não é feito o que você falou. O cara que invadiu o campo, o esse cara que cara vai estar chutou daqui a aquela 3 bombeira, tá rodadas. preso. Esse cara que chutou a bombeira tá preso. Porque se eu chegar no meio da rua, eu sempre falo isso, e chutar uma bombeira, eu vou preso. Não E é, vai não demorar é pra sair, uma. viu? E vou demorar a sair. Não é uma. Eita, uma rebeldia de um torcedor, não. É uma violência contra a mulher. Um cara foi preso. O homem que entrou dentro do estádio e chutou uma bombeira caída foi preso, tá? E O as outras cara que pessoas que jogou, invadiram, e de o cara que repente. jogou, o cara que jogou um copo na, porque não é só organizada que comete atos de Foi violência. O o cara que copo, jogo jogou em Chico. o copo de água em Chico, aconteceu o que com ele? Porque se eu estiver andando na E rua, pode perder eu até estiver mando matando uma por aquele pessoa, ato, tá? e eu jogar um copo na cara de uma pessoa, eu não vou ser preso, ok? Mas eu vou na delegacia. Eu vou na delegacia. Aí o cara volta para casa, o clube vai identificar, vai tirar do quadro de sócio, beleza, é o que o clube pode fazer. E a polícia? Não faz nada? A polícia fica agindo de forma periférica e superficial, proibindo bateria, proibindo camisa da cor, Aí tá? Pedro colocou a imagem aí, ó, do copo que É, acertou a cabeça de Chico. Aí. proibindo camisa da cor. Veja só, eu tenho todas as restrições possíveis à jovem. Por mim, a jovem não existiria, tá? Eu acho que a jovem, ela dissemina violência em A sua cota, a essência. cota, a cota de problema que já causou é muito grande. Exatamente. E para além do futebol, sabe? O que a gente já viu de atos de Isso integrantes da jovem não precisa nem em ficar justificando, Pernambuco, não precisa nem ficar, qualquer mas pessoa minimamente assim, racional sabe, mas mas não se combate a parte, né, que é o que fala, a festa que justifica, antigamente fazia isso, mas a festa no estádio que, veja só, tem que combater, tem que tratar, para mim a única forma é essa, tem que tratar quem comete o crime como um criminoso. Para mim, essa é a essência. É um pouco do que vai acontecer e tende a acontecer nesse caso dos jogadores envolvidos no esquema de aposta. Todos estão falando de punições extremamente severas. Anos ou até banimento total do esporte, do futebol. Por quê? Porque todos estão
a um movimento em uníssono para punições extremamente severas, para que mais nenhum jogador tenha coragem de se envolver com isso. Porque sabe que se envolver um cara como Eduardo dos Santos, um cara novo, pode acabar a carreira. Então, olha só, integrante organizada tem que aprender que se chutar uma pessoa, que se jogar um vaso sanitário na cabeça de uma pessoa, ele vai preso. E vai ser preso pelo que diz a lei daquele crime. E não como arruaça de torcedor. Isso não é feito pela polícia, sabe? Prende, leva tudo para uma quadra e depois libera. Tem que tratar o crime. Quem comete o crime tem que pagar, ser julgado, ser investigado pelo crime que cometeu. O fato de estar no estádio não ameniza o crime. Não ameniza. Jogar um copo na cara de alguém tem que valer a mesma coisa no estádio, no shopping center, na rua, no Congresso, na sede do governo. Porque se eu chegar e jogar um copo de água na cara de um desembargador, meu amigo, eu tô fudido. Eu tô fudidinho. Minha vida vai se tornar difícil nos anos seguintes. Se um cara jogar um copo de água no prefeito, na cara do prefeito ou na cara da governadora, vai ter um tratamento da polícia e depois da justiça totalmente diferente do que esse cara que jogou o copo de água na cara de Chico. Tá? Então, assim, quem vai para o estádio e comete um crime e comete um ato de violência tem que ser punido dessa forma, tá? Mas vamos seguir, porque essa ação da polícia, né, foi a única parte Nunca mais entra negativa. camisa amarela. Então veja só, hoje eu aprendi que não entra mais camisa amarela na ilha, certo? Cada uma que entrar, a polícia será cobrada, né? Não, Não é veja só, eu camisa aprendi. amarela, né? São aquelas camisas alusivas a jovem. Camisa da Não, seleção sim. brasileira entra. Você entendeu, pô. Sim, Você entendeu. lógico. Eu aprendi hoje que não entra mais. Ok, vamos ver. Porque eu acho que entrará, e hoje foi só mais um ato de truculência gratuita, assim, desnecessária, e que não muda nada. Nesse caso, eu sei, ainda tuitei o seguinte: eu considero que a governadora não corrobora com isso. E considerando que a governadora Raquel Lira não corrobora com isso, não é possível que finja que não está sabendo. Porque a quantidade de gente que marcou a governadora também é muito grande, que marcou esse tipo de ação. Eu acho que em algum momento alguém vai se dar conta, não dá para ser assim, está chegando num limite onde nenhum jogo não há um ato, porque, veja só, tem o ato da torcida, mas é foda ter todo jogo ter também o ato da própria polícia, pô. Assim, de você não considerar a hipótese de um jogo terminar na tranquilidade. Que alguém vai levar um gás de pimenta, vai levar um chutezinho aqui, vai levar um empurrãozinho aqui. O jogo de hoje, assim, a polícia hoje foi de uma falta de sensibilidade das maiores, né? Mas não foi só hoje. Hoje é para mostrar que os caras não abrem para nada. Pelo menos assim, que os caras não abrem para nada. O comportamento realmente é o mesmo em relação à operação do jogo de futebol e basicamente qualquer perfil de jogo de futebol. E assim, não existe. Não existe. Mas vamos lá, tá? E foi o único ponto negativo. Porque até essa questão do bar, do esporte, isso aí são problemas de uma leitura, de uma adaptação que tenho certeza que no próximo jogo, né? Mas aí, cara, você vê só, para tanta coisa legal que aconteceu, ações que foram feitas, né? Fizeram várias ações dentro da sede, né? Eu acho que fica claro que foi uma falha, mas pô, e não se compara, não dá pra gente escalonar próximo, né? Não foi um ponto negativo, não atrapalhou a festa, nada disso, né? O único ponto negativo realmente fica com essa ação burra, né? Acima de tudo, destemperada da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, seja lá do que for, tá? Como eu falei, existem outras formas mais efetivas de tentar se combater esses grupos organizados que têm sim que ser combatidos, porque deles, né, a gente já vieram incontáveis atos de violência extrema, de violência absurda. Mas o que foi feito hoje sabe muito bem. Diminuiu em absolutamente nada
à vontade de quem quiser promover violência mais à frente. Tipo, zero. Ah, sim, nunca, né? Atacou um problema completamente diferente, É. onde não havia. Superficial, a camada superficial. Pedro, vamos jogar um superchat. Bruno Costa. O esporte deveria fazer um evento assim todos os anos, mesmo sem punição, tipo o jogo do Dia das Mulheres ou o mês do câncer de mama e tal. Bruno, obrigado pela força. E é isso. Essa ideia funcionou tanto que há esse pedido. Eu acho, Bruno, que o fundamental é que o estádio possa receber, como eu falei, mulheres que queiram ir juntas, dezenas, centenas, de forma que a gente nem precise ter esse jogo todo ano. Mas se for preciso ter 2, 3 partidas por ano para se fortalecer esse elo, para se abrir essas portas, para se abrir caminhos, que se faça. Mas eu concordo que viver momentos assim é muito especial, tá? Eu até fiz uma pesquisa aqui, alguém falou no chat, ou foi no Twitter, eu dei uma pesquisada. Essa ideia começou na Turquia, essa ideia de reverter a punição, né, por violência em estádio, né, por comportamento de torcedores de estádio para mulheres, crianças e portadores de deficiência, começou na Turquia há 13 anos, 12 anos, em 2011. Demorou aqui a chegar ao Brasil, né? No Brasil chegou com aqueles 2 exemplos que a gente já falou, do Curitiba e do Atlético Paranaense, tá? Acho que foi o Sport, foi o terceiro. E o Ceará vai ter também, né, Cássio? Se o Ceará tem Vai. mais um sem público, para depois também ter essa chance. Mas Isso. vamos lá, mais um superchat. Felipe Ribeiro. Quero mais jogos com o público de hoje, além da punição. Foi lindo elas e eles merecem. É isso, tá? Todo mundo, todos os torcedores do esporte, torcedores dos outros clubes, tá? Hoje foi muito especial. O futebol precisa disso, tá? O futebol precisa dessa oxigenação, tá? De outros perfis, multiplicar o perfil, tá? Aqui no Recife, que a gente faz futebol em 3 estádios muito velhos, em 3 estádios com gravíssimos problemas estruturais, é difícil conseguir atrair mulheres, crianças, né, e pessoas com dificuldade, né, de acesso, né, de acessibilidade. Em estádios modernos, em estádios de Copa do Mundo, fica um pouco mais fácil, por N motivos. Tá? Por N motivos. Mas, sim, né, que a gente possa ver. Como eu falei, eu quero chegar no dia que a gente não precise de jogos assim, né, para que o público seja plural, como foi nesse sábado. Mais um, Pedrão. Pedro, tem mais algum sobre a torcida? Porque a gente guarda esse de Igor para quando a gente entrar no jogo, que a gente vai entrar agora. Se tiver mais algum sobre torcida, tá? Pode jogar aí na tela. Se os outros que tiverem forem todos só de futebol, a gente inicia a análise dentro de campo. Então, Pedro já avisou, né, que os superchats relacionados a esse dia tão especial já chegaram ao fim. A gente viu muita coisa aqui no chat também, mas dentro das 4 linhas, o Sport vence seu terceiro jogo na Série B, vence seu terceiro jogo em casa, 3-0, aliás, 2 jogos por 3-0 e mais um jogo, né, por 2-0. Das 3 partidas em casas, com grau de atuação, com nível de atuação diferente. Desculpa, né? Eu viajei aqui, porque na verdade, peço até desculpa, surgiu um superchat e na hora que eu estava falando eu acabei lendo o superchat e me desconcentrei. Tá? Então, apaga aqui, deixa eu ler o superchat de Emanuel Viana e depois a gente vai para a abertura do jogo, porque eu tentei fazer 2 coisas ao mesmo tempo e não consegui. Emanuel Viana diz o seguinte, né, para a gente fechar agora essa parte do público. Tenho 40 anos e não lembro de algo em estado ter me emocionado tanto quanto ouvir um casar só com vozes femininas.
né? Foi realmente muito, muito bonito, Emanuel. Então, agora sim, tá? A gente vai vir a chave pro que aconteceu dentro de campo. Terceiro jogo do Sport em casa, terceira vitória. O Sport vence Guarani, vence Tombense e vence Botafogo de Ribeirão Preto. 3 vitórias seguras, apesar de já ter de ter vivido uma certa pressão no jogo contra o Tombense, mas foram 3 vitórias seguras do Sport. Contra o Guarani e contra o Botafogo, sobretudo. O nível de atuação não foi o mesmo. Naquele jogo contra o Guarani, o Sport vinha de uma enorme pancada emocional que foi, né, perder o título da Copa do Nordeste nos pênaltis em casa para o Ceará. Se esperava uma resposta com muitas interrogações. Eu mesmo temia muito por aquele jogo contra o Guarani e o Sport jogou muito bem e venceu com muita facilidade o Guarani. Nesse sábado, o Sport vem encarar o Botafogo depois de outra pancada. Muito menos moralmente, um dano muito menor, emocionalmente um dano muito menor, mas de alguma forma o Sport perdeu seu primeiro jogo na Ilha do Retiro, teve uma frustração, o roteiro do jogo machuca, né, contra o São Paulo, mas de novo, o 3-0 é uma resposta. É uma resposta de que o foco está de pé, de que a capacidade do time, a capacidade técnica do time na Série B tende a prevalecer mesmo quando o futebol, quando a atuação não for a atuação que desperte grandes elogios. Então, Cássio, a sensação hoje é essa, né? De uma boa resposta, de novo, uma prova de que o foco na Série B está mantido e dificilmente vai mudar, já que as competições paralelas estão se encerrando, né? O Sport tem apenas uma volta praticamente pro forma contra o São Paulo. E mesmo com o primeiro tempo bem complicado do Sport, apático, pouco criativo, o resultado e o próprio segundo tempo, né, dão uma recarga, né, nessa expectativa positiva do Sport para a Série B. Fred, a atuação do Sport foram vitórias assim que terminaram sendo vitórias seguras, mas eu acho que a pior foi hoje, tá? Porque os 45 minutos iniciais do Sport, considerando uma fração de tempo desse tamanho, não aconteceu nem muito contra o Guarani. O time foi bem durante o jogo todo, abriu vantagem, depois segurou. Contra o Tombense ficou um pouco perigoso, mas mesmo assim teve a oportunidade. E dessa vez foram 45 minutos, onde o 1-0 foi um prêmio para o Sport. Inclusive, o Scout é muito curioso, que o Scout, apesar do gol de Wanderson, eu não sei nem se vai ficar para Wanderson, tá? Não sei depois da olhar a súmula, se já confirmou, se vai ser gol contra e tal. Os aplicativos deram com nenhuma finalização certa do Sport no primeiro tempo. Porque a bola nem vai para o gol, na verdade, né? É um chute cruzado que vai ali, talvez, para a pequena área, desvia no defensor e vai para a rede. A bola não ia em direção ao gol, não, o chute de Wanderson. E naquele momento, o Sport não tinha criado nenhuma oportunidade, tanto que não tem nenhuma finalização na barra no primeiro tempo. Renan fez algumas defesas, apesar da primeira ter sido uma falha bem bizarra de Renan, que ele espalmou para frente de uma forma muito estranha, mas depois ele teve uma atuação muito segura. O primeiro momento dele, ele até pede desculpa depois, assumiu rápido que errou ali, mas depois ele teve uma atuação segura, e para ele ter tido uma atuação segura, significa que ele participou efetivamente do jogo, né? Porque o Botafogo arriscou. O goleiro não tem atuação segura sem fazer defesa, não. Aí vira espectador, como a gente fala. Ele teve atuação segura porque ele foi exigido algumas vezes no primeiro tempo e algumas vezes também no segundo. Mas no primeiro tempo, na dividida, quem teve as melhores oportunidades foi o Botafogo. A melhor chance, na verdade, poderia ter sido num pênalti, que a gente pode até debater aqui, o pênalti de Filipinho, quando vai para o replay, o braço dele estava assim na frente, a bola bate na frente, mas não era o braço colado no corpo, estava um pouco assim à frente. O VAR recomendou a penalidade, o árbitro foi lá, olhou e não marcou. De tudo que eu já vi de pênalti nessa regra atual, eu acho que isso seria pênalti, tá?
O Fred tem até uma lógica muito curiosa, e até correta, na verdade, de parar de opinar, porque o cara não sabe se é pênalti, se não é pênalti. Mas o que eu digo é o seguinte: esse de hoje, tivesse sido na área do Botafogo, eu acho que teria sido um pênalti não marcado para o Sport. Certo? É uma Da forma loteria. como. É uma loteria. Eu não Não sei é? mais, não. Como é? Então, eu acho que é uma loteria. Mas da forma como foi o lance, como o braço não estava tão colado no corpo, tudo bem que a cabeçada, pô, o cara é uma reação muito rápida, mas o braço não estava colado. Eu tô pelo menos pela lógica do braço estar um pouco aberto, ou seja, Mas, está ganhando um pouco. não ganhou área, né? Ele estava na frente do próprio Então, corpo, né? ou seja, aí já você opinando, você disse que não opina mais. É. Não, é Mas, isso, mas veja só, mas cara, veja o que eu quero só, eu dizer estou dizendo quando eu não que opino assim, o é que que eu quando eu vi o vejo. replay, quando eu vi o replay, eu não tinha a menor ideia se o cara ia marcar ou não. Então, mas Quando chamou o VAR, eu é o já que eu tô achei que seria, falando, porque pô. quando chama o VAR, dificilmente o árbitro não segue o VAR, Eu, né? eu acho que quando chamou o VAR, eu só fiquei com a impressão, ó, que vai ser mesmo. Mas na hora que eu tive já a impressão no replay, que eu disse, ó, esse braço está um pouco afastado, mesmo sendo na frente e tal. E repito, não, eu estou dizendo que se fosse do outro lado, eu acho, eu acho que isso é pênalti. Mas, ao mesmo tempo, aquele negócio, se não marca também, um marca, outro não marca, não tem muita regra. Infelizmente, é uma loucura esse nível de pênalti do Brasil. Eu só Do acho isso. E Brasil. quando como o árbitro, o braço não interferiu em nada, né? A bola não ia passar, a bola ia bater no corpo do Mas a jogador. questão não é essa. A questão já deixou de ser essa há muito tempo. Não, A mas questão já não, não, ainda é, Cássio. não, 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 peraí, não, não. peraí, não, não, não. A minha frase não termina dessa forma. A minha frase termina que a questão não é mais essa. A questão é que mesmo com o lance, mesmo tendo essa explicação, tem árbitro que marca e tem árbitro que não Tanto que marca. o VAR chamou, né? Isso, ou seja, pronto, perfeito. Ou seja, já tá exatamente o que eu estou dizendo. Tinham dois árbitros efetivos na partida. Um achou que foi e o outro achou que não foi. Isso aí não adianta, não, pô. Isso aí a gente tá. Há, Então, há anos a gente vive isso. Pronto. Então já está dito. Os dois árbitros da bola, o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, um achou que foi, outro achou que não foi. É É, bizarro. Então, essa teria sido a melhor oportunidade. E o primeiro tempo do Sport foi muito ruim, saiu premiado. O Sport saiu com 1-0. Primeiro, premiado. com o pior jogador em campo fazendo 1-0. O árbitro E deu o gol contra, tá? Tiraram de Wanderson essa tiraram, ou alegria. seja, já Tiraram. valeu e tem para assumir. Pronto. Veja, eu acho que foi gol contra mesmo, tá? Que bom que eu me liguei até para dar uma olhada na súmula, pronto, vou até fazer a retificação do posto. Para mim, eu acho que foi gol contra. Mas até agora, o que eu ia comentar era considerando que o gol era de Wanderson, sabe? Esqueça que o gol é contra. O que eu estava falando era, independentemente do gol, ele era o pior em campo e continuou sendo um dos piores. Essa é a primeira vez que eu vejo assim que Wanderson está na minha lista dos piores, tá? O gol não Sem atenua, dúvida, é o não. pior em campo, é o primeiro. O gol que ele fez, ou que ele participou diretamente, que virou um gol contra agora, mas enfim. É que tu fala, até um minuto atrás, tudo que eu estava falando era o gol é de Wanderson, mas não atenuava a atuação dele dessa vez. Horrível. Tipo, atuação horrível. Tanto que saiu rapidamente no segundo tempo, tá? A paciência. Eu acho que ele ganhou uma sobrevida ali com o gol, mas o gol não mudou a atuação dele e Ederson tirou ele. É o pior em E campo. depois na qualidade técnica, com algumas características que o Sport já vem tendo, como esse lance, como o lançamento com ataque conseguindo ganhar, ou da defesa no arranque, como foi o caso de Love, em cima do marcador, ou ganhando no desajuste da linha de defesa, como foi o terceiro gol. Aquela qualidade técnica, o Sport não fez um grande segundo tempo, mas foi bem melhor do que o primeiro. Tanto é que conseguiu acertar 4 vezes a barra, né? Coisa que não fez no primeiro tempo. E dessas 4, 2 ainda viraram gol. Ainda teve chance, teve uma bola na trave que não entra como chute, né? O lance de Juba, um outro chute que ele passa raspando, ou seja, teve lances perigosos, além das bolas que foram na barra. Mas o goleiro que espalmou para trás nem assim entra. Então aquele lance talvez contra, né? Acho que o goleiro toca. Contra o goleiro que espalmou, Pronto, mas também teve outro chute de Juba que passou pertinho. O Sport ganhou no final, Fred. Na qualidade, o Sport não fez uma boa partida. Não foi tão ruim quanto no primeiro tempo. O Sport foi horrível. Sai ganhando de 1-0 com um adversário que estava melhor do que ele. Porque futebol é isso. Futebol, inclusive, é o cara que está pior em campo e de repente participa do gol. Se fosse basquete, o cara já estava no banco mesmo. Até porque basquete pode mudar e não tem limite de mudança, né? O cara tá jogando. Se no basquete alguém joga aqui nem Wanderson, o cara vai pro banco porque não tem problema nenhum. Mas no futebol, como você tem a questão de queimar a substituição, você é obrigado a tentar segurar, ver se o cara melhora, se o cara rende no decorrer do jogo e tal. Mas aí, em algum momento, o cara não rendeu, foi substituído. Na qualidade técnica, o Sport ganhou. Porque o Sport é um dos times, em termos de nível técnico,
que vai mostrando a cada partida, até no jogo que ele não ganhou, o jogo do Ituano, que em termos de nível técnico ele é sim um dos melhores times dessa Série B. Se não desandar em termos de elenco, a tendência é que ele fique ali, que vai subindo degrauzinho, já está nesse momento, ainda falta o Vila Nova jogar, mas já está 2 pontos do G4, tendo 2 jogos a menos, e em algum momento a tendência é que entre. Agora, o que é desandar? É o titular já passar a ser o terceiro da fila. Labandeira se machucou, Dinho se machucou, aí já era um cara que já não tinha ido tão bem no final do ano, aí já começa a ser o titular. Ele não vai mudar da água para o vinho porque o cara não jogava essa bola. É a mesma coisa que Kaique entrar, achar que Kaique vai destruir. Não irá. Seria algo surpreendente. Então, no momento em que o ponta direita já passa a ser o terceiro da fila, porque o jogo aí preocupa. Cariús, porra, totalmente na conta do jogador a história. A denúncia de manipulação de resultados sai. O clube está sendo lateral esquerdo. Havia Filipinho. Eu acho que Filipinho não foi muito bem, por exemplo. Eu acho que Filipinho errou muito. Aí o substituto é Vitor Gabriel. O Sport já disse que não vai contratar até julho o lateral esquerdo. Jorginho. Pô, Jorginho está sendo um cara bem oscilante. Destrói, como no jogo do Tombense, como erra basicamente tudo que tentou assim hoje. Tudo não, é exagero. Ele até acertou um chute no primeiro tempo e logo é que desperdiçou o gol. Embora o próprio Jorginho pudesse ter chutado o lance, uma bola de lateral. Mas assim, de repente está faltando um meia, embora seja uma peça muito difícil de encontrar. Então, nesse momento, para mim, o desandar é isso. Porque eu acho que Henderson está estável no Sport. Não estou vendo muito, neste momento, alguém da primeira divisão vindo tirar Henderson, ele mesmo aceitar. Teria que ser um clube de um perfil bem acima do Sport para que tirasse, porque nesse caso eu acho que ele está num trabalho sólido. Financeiramente, o Sport está pagando salário já há algum tempo, e agora com essas premiações a tendência é que continue dessa forma, ainda mais com um quadro de sócio aumentando e tal, que aparentemente não tenha problema quanto a isso. Mas o elenco vai ficando um pouco mais enxuto, e isso vem fazendo diferença. Eu acho que isso vem fazendo. Os volantes, na hora que Pedro Martins era uma opção, tá no volante tá irregular, mas tem Pedro. Aí Pedro começou a ganhar oportunidade, aí começou a não render. Aí você já levanta a questão, talvez seja interessante buscar um volante mais experiente para ficar ali, para fazer parte do elenco. Então, o elenco do Sport ficando enxuto nessas últimas semanas, para mim está sendo preocupação, porque do time, quando vem jogando, ele se mostra um time muito competitivo. Vai perder um jogo aqui, vai perder outro ali, mas tirando os jogos em que o Sport jogou o time principal, eu estou desconsiderando aquele do Novo Horizontino, né, que foram 16 reservas, todo mundo que entrou era reserva, mas com o time principal, o Sport teve chances de vencer todos os jogos. Venceu 3 desses jogos, e o jogo que empatou contra o Ituano estava 1-0 até fazer uma grande besteira ali, de entregar o gol e depois mudar o roteiro do jogo. Mas foram 4 partidas onde o Sport teve o controle para vencer o jogo. Onde ele, veja só, ele não ficou em desvantagem para ninguém. Ele abre o placar, ele abre o placar contra o Ituano, cede o empate, abre o placar contra o Tombense, cede o empate, mas assim, o Sport ainda não ficou em desvantagem. E não é uma surpresa, tá? É algo que, pelo que vem sendo a temporada, Fred, que eu acho que é algo natural. Agora, em algum momento, talvez seja difícil sustentar isso. O próximo jogo é bem complicado, inclusive, contra o Cristiano. Mas eu acho que é um dos jogos mais difíceis da Série B. Mais difíceis. E, sobretudo, de noite. Porque o do ano passado ainda foi 11 da manhã, que ainda tinha a temperatura ficar um pouquinho melhor, né? Sendo de noite. Nessa época do ano, né? Nessa época do ano, aí já é chato, lá em Criciúma. Santa Catarina, lá no sul de Santa Catarina. E com o elenco ficando mais enxuto e tendo essa dificuldade de reposição nesse momento, isso causa uma preocupação. Mas com o time que vem jogando principal, na hora que você consegue utilizar, ele vem sendo quase sempre superior aos adversários, Fred. É isso, cara. Se a tendência é que, né, continue sendo sempre que tiver uma escalação mais próxima da força máxima, né? Que é o problema que o Sport enfrenta nesse momento, vai continuar enfrentando, mas há uma tendência aí, não a curto prazo, mas a médio prazo, do Sport estabilizando pelo menos fisicamente, né? Assim que ele ainda tem o jogo de volta contra o São Paulo, depois vai ter os 2 jogos que ele não fez, né, para alinhar seu calendário com o restante dos times da Série B, e depois, aí sim, ele alinha o calendário e ele passa a ter um desgaste, né, igual ao dos seus adversários. Mas a gente vê muito isso, sim. Primeiro, oscilações técnicas, joga bem, joga mal, isso aí qualquer clube tem, tá? Ainda mais um time de Série B. O Sport jogará outras partidas. Mas quando o time mais fraco, a oscilada dele não faz muita diferença, né?
Assim, Isso o é. cara. É. É. Isso vai acontecer, tá? Claro que às vezes vai ter roteiros que vão machucar. Se o árbitro, como o Cássio citou, dá o pênalti ali no VAR, 1-0 Botafogo, o jogo poderia ter saído do controle. O Sport poderia ter ficado mais pressionado, a gente poderia estar falando aqui de uma derrota, de um empate. Poderia tranquilamente. A gente sabe que a ordem dos fatores ela é muito importante, né? O gol do Sport achado ali no final do primeiro tempo, aquele gol achado, né, que vem de uma falha, né, duas falhas seguidas ali da defesa do Botafogo, aquele jogo muda o desenho para o segundo tempo. Né? O Adilson já vem com outros jogadores, já muda, inclusive, taticamente seu time, fica mais aberto, tenta tocar mais a bola, e na hora que qualquer adversário tenta enfrentar o Sport saindo tocando a bola, é quando o Sport cresce no jogo. O Sport voltou a ter bolas sendo roubadas ali na sua área, o Sport voltou a conseguir fazer jogadas pegando o adversário sem estar com os 10 homens atrás da bola, como foi o primeiro tempo inteiro. Tá? Então, um gol ele destrava muito a partida e o Sport do segundo tempo ele soube lidar com esse cenário. Foi uma atuação bem melhor do Sport, bem melhor. Tá? Pelo segundo tempo, o Sport mereceu completamente a vitória. Né? Foi contundente, perdeu gols, Quando mas foi um pensei no daqueles. Botafogo vencendo, eu imaginava que o segundo tempo seria o jogo inteiro. Exato. Você imagina isso, né? Mas é aquilo. É, dias, dias, dias ruins fazem parte do Palmeiras, dias ruins fazem parte do Flamengo. Imagine na Série B, né? Imagine na Série B. Isso aí Imagina o Sport Clube vai do Recife. acontecer. Exatamente. Isso aí vai acontecer outras vezes e nem sempre o roteiro vai ser favorável, tá? Mas é isso. A gente atravessa, Cássio, nesse momento do esporte, a gente analisando o clube, a gente atravessa um momento de turbulência técnica por conta do acúmulo de ausências simultâneas, tá? O esporte perde os dois pontas direita que se alternaram o campeonato inteiro. Não sei, ainda falta um pouco, né, para a Bandeira voltar. Não sei se Edinho já teria condição na quarta-feira. O Sport perde seu lateral esquerdo titular, esse possivelmente sem volta, né? A suspensão do STJD é por 30 dias, mas né, não devemos ter Igor Cariús em campo por um longo tempo, né? Diante do que foi exposto, se essa linha de investigação seguir, né, se não tiver uma curva muito grande, mudanças muito grandes, né, no que foi apresentado até a Série B, aí para a carreira do jogador, veremos o que vai acontecer. E você ainda tem as oscilações também físicas, né? De jogadores que, por queira ou não, vão apresentando desgaste, vão perdendo um pouco o ritmo de jogo. E até teve uma pergunta aqui, eu acho que é um superchat, e pode jogar na tela porque ele até cabe aqui, que é o superchat, acho que é de Luna, que pergunta o quanto essas ausências, né? Vou ler o que o canal do Luna mandou pra gente. Luna, obrigado pela força. Vocês concordam que os desfalques de Cariús e Edinho e Facundo prejudicam o futebol de Juba e Jorginho, tendo em vista que já existia um formato de jogo em cima deles? Né? Grande abraço aí pro Luna. Talvez, Interfere, talvez. Eu acho, primeiro abraço para interfere. a Luna, e eu acho que, por exemplo, eu acho que o Filipinho foi mal. Eu acho que várias jogadas ali ele não conseguiu uma organização que Cariús conseguia fazer, um entendimento que se criou durante alguns meses. É natural que isso aconteça, veja só, Igor Cariús vai responder, a justiça vai provar se ele é inocente ou não, mas os indícios estão bem, bem pesados para ele. A, na questão técnica, só falando do futebol, e do futebol sem qualquer viés do tipo do que está envolvido, supostamente envolvido, é sempre vou falar dessa forma, estava sendo um ótimo lateral esquerdo para o esporte. Veja só, Filipinho, por exemplo, ele não está substituindo um jogador que estava. Ele estava para substituir para mim um jogador que era, para mim, eram uns pilares do esporte. Mas que não pode contar com o cara. Já algumas semanas eu acho que não dava para contar com o cara pela quantidade de informações que vinham chegando em relação a toda a operação de penalidade máxima, né, de investigação.
Filipinho, ele teve boas entradas. O Fred até chegou a falar algumas vezes, um cara por dentro pode entrar no meio e tal. Ele começou a ganhar essa oportunidade. Talvez seja um princípio de adaptação, de passar a ter 90 minutos jogando. Isso faz parte também. Mas no primeiro momento também é natural, pelo menos eu vejo dessa forma, de que a forma como as jogadas aconteciam, que não aconteçam com o Filipinho e que isso prejudique de alguma forma. Não estou dizendo que o Jorginho jogou mal por isso. Até porque a Jorginho é um cara que oscila bastante, seja com o Cariús, seja com o Filipinho, seja com o time que estiver em campo. Mas que de alguma forma pode sim atrapalhar, eu acho que pode. Claro, você está mexe com a estrutura da do direita, time, né? que vai todas as jogadas para a linha de fundo, ou que quase todas as jogadas vai para a linha de fundo, que consegue fazer a bola voltando para você chegar em... O próprio Jorge, quantas jogadas ele conseguiu concluir da bola indo para a linha de fundo, voltando ele concluindo. Agora tem um ponta direitadinho que não vinha conseguindo e outro que não consegue nem carregar a bola para lá, porque Wanderson não consegue nem pegar a bola e dar 5 passos e se aproximar da linha de fundo. Quanto mais fazer o que Labandeira, várias vezes, conseguiu fazer, de ir para a linha de fundo, tocar voltando e Jorginho aparecer como elemento surpresa e fazer o gol. Esse Jorginho, ele foi desaparecendo porque essa bola simplesmente parou de existir. Não tem diálogo, né? Não tem diálogo com o lado. Essa bola com não o existe Wanderson. mais. A linha de fundo do Sport, a jogada do ponto de fundo, ela tá muito escassa. E na lateral esquerda, a segurança que Cariús vinha dando, o Filipinho tem uma característica diferente de futebol. Não é? É um lateral de característica diferente. Foi muito bem contra o São Paulo, hoje não foi tão bem, né? Então, a pergunta ela é pertinente e eu acho que sim, que atrapalha sim. Influencia, sim, influencia. Agora os dois têm a obrigação de buscarem soluções, exatamente. De buscarem soluções, né? Não pode se acomodar com isso, claro. Isso, né? Partidas muito, muito abaixo vem fazendo Jorginho e Juba. Mas é isso, também. Eu acho que assim, Juba nem precisa dizer, obviamente, mas até Jorginho, o saldo ainda é mais positivo do que negativo, né? Porque é uma posição muito difícil. Tá? É uma posição muito difícil, escassa cada vez mais no futebol brasileiro. Não vai encontrar. Eu lembro que a gente brincava no começo do ano sobre isso, Fred. Só quem tem um meia na Série B que guarde, porque exatamente. Assim, não tem que ter um reserva. Veja só, se tiver um reserva, eu lembro até que era até sobre isso. Tem que ter um reserva. Pô, tem que ter um reserva, é óbvio que tem. É óbvio que tem um reserva. É difícil achar. Porque você, na hora que ficar, na hora que a turma da primeira divisão, porque é algo natural do campeonato. Alguns times da primeira divisão vão entrar em crise, outros vão entrar em desespero, alguém vai fazer um contrato para tentar. Isso é um perfil de competição que existe. Esse tipo de clube, que não é um só, são alguns, ele vai existir na Série A. E geralmente, quando as janelas fecham, o cara vai na Série B. Aí, de repente, tá vindo lá, eventualmente, o Sport tá na, sei lá, entrou no G4, aí o cara vê lá o preço. Ó, esse Jorginho aí, 32 anos, 10, 12 gols no ano, tá ali titular do time, preço é X, dá para trazer. Isso é natural que aconteça. Ou seja, é muito mais difícil defender o jogador que você já tem depois de... Tanto que o Sport passou um tempão sem, tá? É bom lembrar que o Sport passou um tempão sem meia. Aí, enfim, para arrumar é difícil. Então eu acho que tem a resposta é por aí sim, tá? Mas não é uma desculpa para eles, não. Isso aí eles têm que chamar a responsabilidade. Agora, são jogadores que dependem do coletivo. Eu sempre falei isso de Juba. Quando existia uma... Quando teve aqueles debates, né? Juba ou Wagner Love e tal. Ou então, assim, o peso da saída de Juba para o Sport. Eu nunca achei que Juba, e não vejo Juba como um articulador. Ele não faz parte da construção do início da construção ofensiva do Sport. Agora ele é o jogador, e os números mostram isso, com o melhor poder de definir a jogada, seja ele mesmo definindo, seja com assistência. Tá? Você vê, Juba jogou mal hoje. Jogou mal. Flertou em estar entre os piores da partida. Eu acho que eu nem vou citá-lo, mas ele jogou mal. Melhorou. Porém, meteu uma bola na trave. Meteu uma bola na trave. Meteu uma bola na trave. Deu um chute relativamente perigoso no final do primeiro tempo. Acertou aquela bola na trave e perdeu um gol absurdo. Né? Um golzinho que ele perdeu foi chato. Mas ainda assim, quando você vê o replay, você vê que ele finaliza, né? Ele finaliza. Ele chega a finalizar aquela jogada, ela vai pro gol, ou seja, ele acertou a parte dele no drible, né? Mesmo saindo troncho, ele ainda toca na bola e é o jogador
do Botafogo que consegue cortar, tá? A bola na linha do gol. Mas é isso. Pedro, tem outros superchats sobre questões técnicas, né, sobre questões do jogo. Igor Barbosa, grande abraço, Igor. Se mantém Love e a dupla de zaga na Série A. Ô, Igor, a gente responde em novembro, dezembro? Veja só, tá faltando coisa para. Tá faltando ainda uns 55 pontos, no mínimo. Tem, tem um bocadinho de ponto para buscar. A gente Veja responde mais só, para frente. mas vamos responder agora. Só a zaga do Jogariam esporte. no Curitiba? Jogariam. Jogariam no Goiás? Jogariam. Não, em Jogariam no Cuiabá? Jogariam. 2023, certamente. Veja só, a dupla de zaga do esporte, eu acho que ela terá idade tranquila para ser uma dupla de zaga de primeira divisão ainda em 24. Love terá 39 anos. Veja só, eu não, supondo que ele não tenha dos 38 para 39 uma queda muito acentuada, porque a queda é natural da idade. Porque se o cara nunca tiver queda, o cara vai jogar com 50 anos. Todo ano você tem uma queda, você vai ver diminuindo um pouco a sua explosão, do arranque, a quantidade de tempo que você consegue se manter em alto nível durante os jogos é natural. Assim como você vai crescendo, depois vai diminuindo. Mas se a diferença dos 38 para os 39 anos de Wagner Love não for grande, e talvez não seja, porque ele se mostra um jogador muito preparado, tanto que está agora aos 38 anos fazendo, se tornou hoje o principal artilheiro do esporte no ano, passou o Juba. Com os 2 gols, ele tinha 13, foi para 15, passou o Juba que tem 14. Veja só, a gente está em maio, e o jogador do esporte com 38 anos, agora já tem 15 gols. Há quanto tempo? É raro que isso aconteça, né? Então esse jogador pode ser útil. Talvez não seja o titular absoluto de um time da primeira divisão em 24. Mas para fazer parte do elenco, assim, eu acho que é natural que ele faça. Tem sempre um comentário que. Uma parte dentro do orçamento. Não dá para. Tipo, você não vai gastar. E não só. Lelo, também. Não pode, né, mudar. Mas assim, tem algo que a gente sempre fala e às vezes a galera recorta e não gosta desse trecho, que é. Dentro da normalidade, claro, pô, que se daqui para o ano que vem ele for perdendo, tiver uma lesão, Mas é o que eu acabei de sentir, falar. passar o tempo fora, então é isso que eu tô dizendo, porque eu tô reforçando isso, porque muitas vezes a gente fala dentro da normalidade e a galera ignora o dentro da normalidade, né? Então, assim, Não, é isso que falta eu tô muito. falando. Veja só, eu estou deduzindo já 50... que ele será um jogador pior em 24. Mas se for só um pouquinho pior, ele será útil, porque nesse momento ele é um jogador. Veja só, é um jogador que fez. Querendo ou não, ele fez 4 jogos de Série A esse ano. 2 contra o Coritiba, 1 contra o Bahia e 1 contra o São Paulo. Ele foi bem em todos. Isso. Ele foi bem nos 4. Assim, então, só para dizer assim, ele tá sendo um jogador que, aos 38 anos, consegue ser competitivo. Não, totalmente. Tem mais algum superchat, Pedro? Perdi um pouquinho o acompanhamento. Bruno Costa, valeu, Brunão. Sobre a Ju, com a justiça indeferindo o pedido dele, o Sport deveria reintegrá-lo ao grupo de imediato, visando a longa temporada. Veja, o Sport determinou mais uma vez que ele se representasse, né? Porque o Sport já demonstrava ter razão sobre esse caso jurídica desde a origem, né? Foi uma grande atrapalhada aí de quem orientou, de quem orientou a Ju a agir dessa forma. Agora ele vai escolher o destino da carreira dele. Ele vai escolher o destino da carreira dele. Voltar para o esporte é o primeiro passo dele, até se ele quiser ser emprestado. Se ele quiser jogar, sei lá, no Retrô, na Série D, ou ser emprestado por Confiança, ou ser emprestado, né, para times, por exemplo, que tem uma boa relação com o esporte. Confiança sempre, né, várias vezes, né, o esporte emprestou jogadores. Do que a gente viu jogar na base, eu não sou um dos maiores acompanhadores da base, mas assisto aqueles jogos mais importantes. Sempre chamou atenção assim, muito bem positivamente. Teve chances no time principal e também agradou. Agora, cometeu assim um erro, né? Ou ele ou quem orientou, que, como o Cássio falou, precisa de uma ré. Então ele precisa aparecer no clube. O esporte não pode laçar o cara e obrigar o cara a voltar. O esporte tem um contrato, o esporte tem os pagamentos corretos, provou isso, mostrou isso, e a justiça deu ganho de causa, né? Então, cabe ele dar ré, pedir desculpa, chorar, dar entrevista, gravar vídeo.
fazer qualquer coisa. Agora, convenhamos, para jogar vai demorar esse ano. Para jogar vai demorar. A fila, ele é o último da fila. Ele não, eu acredito que o melhor seria emprestá-lo esse ano. Ele não vai jogar, ele não vai jogar no Sport esse ano. Tá? Não vejo muito essa possibilidade, não. Vamos lá, Pedro. André Luiz Araújo. Valeu, André, sempre por aqui, deixando o dízimo, né, da vitória. Dízimo aí, valeu, André. Mais uma vitória do Sport e mais um programa que ele faz parte aqui e integra, né, esse grupo que sempre nos apoia, que nos dá força aqui para a gente tocar o projeto. Como eu falei lá no começo do programa, tem muito conteúdo, outros jogos para serem analisados pela frente, então vamos entrar na reta final aqui desse recorte sobre Sport 3, Botafogo 0. A gente já deu alguns spoilers, Cássio, de melhores em campo, de piores em campo, mas eu queria que você trouxesse os seus melhores em campo, tá? Quem você destaca aí positivamente, né, nessa boa vitória do Sport. Mais uma vez, Wagner Love. A gente tá falando do cara aqui, veja só. O cara. O comentário era: se ele diminuiu um pouquinho para ser um jogador útil na primeira divisão. E isso, para ser útil, seria Fred. Um cara que vai utilizar o quê? 60 minutos, meia hora, um cara que pode sair do banco. Nesse momento, para o Sport, é um cara que joga o jogo todo, basicamente do mesmo jeito. É impressionante. Isso ano passado tinha chamado a atenção, ele com 37 anos. Eu lembro que nos primeiros jogos era algo que a gente chamou de: pô, o Sport contratou um jogador e está recebendo o melhor, viu? O Sport contratou um jogador experiente para fazer um golzinho aqui e está recebendo. Lembra que Pedro Maranhão falou assim: ele quer. Qual foi a história dos 8 gols? Ele faz uns 8 gols, a gente falou: se fizer 8, tá no lucro e tal. 60, ano passado, assim, né? Tá contratado, tal, já tá pago. Porque o Sport contratou um jogador para ser experiente, um jogador experiente para finalizar melhor, para ser um cara ali de liderança, tá na área e tal. E de repente recebeu no passado um cara que armava a jogada, que aguentava os 90 minutos em vários jogos, que prendia a bola com muita qualidade técnica, dava assistência, de repente, e esse jogador ficou. Comeu a carne com ouro, né? Esse ano demorou um pouquinho para voltar. Mas voltou, pegou no tranco e já virou um artilheiro. Os 2 gols, assim, ó, o primeiro gol, porque se o de Wanderson, um que virou gol contra, os 2 de Love não, meu irmão. É o contrário, é o gol que se o cara não tiver qualidade técnica, não faz. No primeiro, o lançamento, esperou o kick da bola, foi um monstro, zagueiro, esperou ganhou o lance, cabeçadinha do zagueiro, e bateu de esquerda e dessa vez acertou e marcou, que era o chute que ele tinha dado contra o São Paulo também, tá? Só que o goleiro Rafael estava muito bem, o goleiro de São Paulo defendeu, poderia ter aberto o placar naquele momento, mas a finalização buscando o cantinho. No segundo, a paciência ele na área, na hora que ele recebe o passe, ele troca, ainda corta o goleiro, ainda tem o jogador tá na barra, mas consegue acertar firme, mirando a barra para tirar o zagueiro que ainda estava em cima da barra. Os 2 lances, tipo, não é ter que criticar alguém tipo, não é aquele jogador que o cara só dá o toquinho e ponto final, não. Assim, na linha do gol, não. O cara que realmente construiu a jogada faz parte da jogada, que a jogada tá com a assinatura dele. Então é mais um jogo onde Wagner Love aparece entre os melhores, nesse marcando, porque ele costuma até aparecer, é isso que é impressionante. Ele costuma aparecer em jogos quando não marca, né? Quando não marca, nem sendo atacante. Porque Kaique poderia ser, né? Kaique poderia, mas Kaique quando marca não faz diferença. Mas no caso, eu concordo, Cássio. Para mim, o primeiro também é Love. Tá? Só para depois não ter que voltar, pelos mesmos motivos. E os outros 2, aí eu já vou lá para trás, tá? Porque o Sport não fez uma partida. Eu acho que o primeiro tempo na minha análise. Você pode até ter outros jogadores, mas como eu acho que o primeiro tempo, para sustentar, para não levar um perigo maior e tal. Tipo, Thierry tirou 2 bolas no primeiro tempo de recuperação impressionante. Sobretudo a segunda. Um que ele vai lançar. Era o meu melhor em campo. Era o meu melhor em campo, mesmo com o primeiro gol de Wagner Love. O segundo gol é que eu mudei. Aí já muda. Thierry, ele para mim, tá em segundo lugar. Um tempo de bola muito bom. Sabino foi bem também, tá? Mas é porque Sabino não teve esses lances, esse lance excepcional como o Thierry teve. E para manter o Sport no jogo, que como você falou, a gente até faz até a questão do pênalti. O Sport não estava bem. O 1-0 Botafogo,
talvez do jeito que estava indo, podia não ter força para virar a partida, né? Assim, o futebol tem muito disso também. Não significa que o time que melhorou no segundo tempo existiria de todo jeito caso estivesse 1-0 com o Botafogo. Esse Sport no segundo tempo, ele é uma consequência do 1-0 já do primeiro tempo. Se tivesse 1-0 Botafogo, a partida era uma coisa completamente diferente. O caminho, a linha temporal, para quem gosta da Marvel, a linha temporal teria sido completamente diferente. E o terceiro nome, Renan. Porque ele faz uma defesa muito atabalhoada no primeiro lance. Ele espalmou para frente, mas ele recupera, defende. Mas todos os outros lances depois, porque ele foi exigido, ao contrário do goleiro do Botafogo, que não foi exigido e quando foi a bola entrou, Renan foi exigido. E ele seguro, ele mostrou, né? Tirando esse primeiro lance, ele foi muito seguro e isso não teve replay esse lance, não foi? Não teve replay. Teve até que mostra. Acho que ele até mostra o replay, inclusive no replay que mostra que ele pede desculpa. Que ele pede desculpa, né? Eu lembro dele pedindo desculpa, agora eu não lembro o replay do lance em si. Engraçado. Ele espalmou, veja só, já a galera fala que é erro, ele espalmou, né? Que ele espalmou não, totalmente errado, frente. Pô. Totalmente ele espalmou muito pra frente. Assim, eu nunca tinha visto a defesa dessa, sei lá o que defendeu com o murro, a bola saiu muito. Mas enfim, foi. E até o público feminino, isso faz diferença. Porque, mesmo que tivesse a consciência, esse goleiro tá dando uma farrapada, mas eu acho que não houve uma pressão que seria natural, se existisse também, reconheço, porque o goleiro faz por onde. Mas não houve a pressão, tá? Houve apoio, ele pediu desculpa, seguiu o jogo e todos os outros lances que eu me lembro, ele mostrou confiança. Então, esse é o meu pódio. Nesta ordem, de vez em quando eu não digo ordem não, mas dessa vez eu estou colocando pela ordem, Wagner Love primeiro, Rafael Thierry segundo e Renan o terceiro. Tem outros jogadores, tá ligado? Tem outros jogadores que foram bem, mas eu tô falando da Tem. Ouro, prata e bronze. Ronaldo foi bem. Qual o número dele? A gente já se perdeu de novo. 516, eu acho. Eu acho que é 516. 516? Não, pô. Que loucura, pô. Tava 200, porra. Que loucura. Não, então 200. 200. Esqueci. Alguém aqui do chat lembra. Irmão, olha só, se fosse 516, ele passaria, já estaria na frente de Durval, eu acho, já, porra. É porque jogaram no programa passado, a turma jogou a hashtag 515. Não, não é isso não. Eu acho que é 216, eu acho, né? Então, enfim, perdemos a conta. Mais uma vez. Mas. Quando a gente recuperar essa conta, já tá perto de 300, já tá com a camisa 300. Te prepara. Mas ele jogou muito bem, tá? Ele, como eu falei, assim, eu tive até uma discussão. Melhor do que Fabio dessa vez, que também não foi mal. Os dois volantes foram bem. Foi bem. Como eu falei, que eu tive uma discussão com o Cauê no programa. Eu tive uma discussão com o Cauê, né, no programa passado. Veja só. Não tem quem me convença hoje que Pedro é titular na frente de Ronaldo, não. Mas graças a Pedro, não a Ronaldo. Exatamente. Pedro teve uma queda de rendimento, entrando no Blazer. Hoje não, hoje foi muito pouco tempo. Mas assim, e Ronaldo tem feito a parte dele. Sabe? É limitado, mas quando o jogo tem esse desenho, ele consegue ser o quê? O problema é quando tem um São Paulo pela frente. Aí Ronaldo vira um caos, assim. Por exemplo, contra o Criciúma, tende a ser um jogo de... No frio? Sei não, viu? Contido. Veja só. Vou ver, temperatura Criciúma, deixa eu ver aqui. Se fosse mais pra frente era pior. A gente ainda tá em maio, ainda dá pra... Não, veja só. O jogo é quarta. Mas um mesinho era luva. O jogo é quarta, vamos ver aqui. Quarta-feira, 17 graus. O jogo começa. Até a hora exata, o jogo começa. O jogo lá começa 9h30 da noite, para terminar de lascar. Foi muito tarde, vice. Foi muito tarde. 20 graus já começar o jogo. E pode terminar com 17. Tá bom. Camisa aqui. Ele bota a luva. A camisa é aqui, viu? Ele bota a luva, viu? Ele bota a luvinha. Não, a camisa é aqui. A camisa é aqui. É dado do Google. Eu tô falando aqui, eu tô lendo o dado do Google aqui, tá? Henrique confirma aí, 216, tá? 216 partidas vestindo a camisa do Sport. Então eu acho assim, mas eu vou ficar com os seus três também. Eu vou ficar com o Renan. Eu tava em dúvida entre Renan, entre Ronaldo, tá? Mas fica por aí também. Tem outro jogador que merece uma citação positiva, que assim, pelo menos para ganhar a posição, não sei se imediato ou pelo menos para começar a entrar antes,
que é Fabrício. Ele foi bem melhor hoje do que Wanderson, né? Veja Conseguiu só, dar já uma tinha, já dialogada. Ele tinha que dá a sido, bola no terceiro gol. já tinha chamado a atenção, porque na Copa do Brasil não podia, na verdade, né? Acho que chamou a atenção foi lá no jogo do Podia, Itu. podia. Ele não jogou pelo Curitiba, não. É porque Anderson, assim como o Roger Machado, tem a hierarquia. O cara não perde a vaga em um jogo. O cara joga alguns jogos e perde. Mas, pelo menos, vem perdendo. Tipo, Anderson, eu acho que Anderson, o trabalho dele, essa parte eu acho bem interessante. O cara não perde e não vai sair dizendo que não teve oportunidade, não, tá? O cara, Anderson dá algumas oportunidades e tal, mas quando o cara não corresponde, aí ele dá um passaporte pro cara e fala, meu amigo, esse passaporte é porque tu vai atravessar o Atlântico, que é o tamanho da fila que tu vai pegar agora para É, voltar. é. O cara vai lá pro fim da fila, mas o cara ganha a oportunidade. E talvez seja o que está acontecendo com o Wanderson. Wanderson, por exemplo, estava aqui desde o ano passado, mas o treinador não era Anderson. Né? Então, acho que essas oportunidades vão acontecer e se Wanderson mantiver esse nível, ele deverá perder a posição, porque vem muito mal. Muito mal. E Na verdade, Paulinho, nesse que era. momento, é torcer para a Bandeira voltar. Edinho, e Edinho que já não via tão bem, mas torcer para voltar. É. É isso. Vamos para os piores, então, Cássio. Mas você concorda, né, que Fabrício tá cada Veja só. vez, pelo menos para entrar. Eu não iria com ele titular em Criciúma, não, pelo perfil do jogo, mas. Sobretudo numa disputa com o Wanderson, porra. Veja só, É. eu não estou pedindo Fabrício no lugar da Bandeira, não. Eu acho que Bandeira voltando em condições físicas, pelo que vem apresentando, é o titular. Ou, no mínimo, aquela disputa, né, que era Bandeira e Edinho, que era melhor para os dois. Quando cada um jogava 45 minutos, era melhor para todo mundo. Era. Na hora que começaram a dar 90 minutos, todo mundo piorou. Então, essa análise de Fabrício, ela é especificamente nesse momento com o Wanderson. Sobre o pior, no blog, eu coloquei só o Wanderson Fred. Mas eu não, pior em campo mas eu ele. não gostei. Mas, como eu já falei aqui, não gostei do Filipinho. Não gostei da atuação Jorginho, para mim é Wanderson, Jorginho. Jorginho, aquela bola que ele Jorginho recebe no pior do final que do. Filipinho. Jorginho pior que Filipinho. Se Jorginho, colocar o pódio Jorginho. dos piores, Wanderson, É, aí bota um latifúndio, aí Jorginho e Filipinho. Porque eu acho que Wanderson não, assim, foi muito mal. Eu acho que ele foi eu não muito mal. faço. Eu vou ter uma coisa, uma organização um pouquinho diferente da sua. Wanderson pior. Jorginho não tão longe de Wanderson, tá? Você está demarcando terra aí, né? Tá Demarcando demarcando terra, é terra. mais próximo. Tá, tem uma Mais bola próximo. absurda de Jorginho ali no primeiro tempo. No final, já tava 1-0. Filipinho bate o lateral para ele. Na cara do goleiro, ele abre a mão do chute e toca para Love. Concordo, mas ao mesmo tempo, pior é se ele não tivesse tocado para ninguém, querendo ou não, na função dele, ele viu o centroavante Isso, e mas eu enxergou acho o que ele cara. foi. Eu acho que ele foi apático, tá? Faltou uma finalização ali, mas veja É, só, mas a posição dele ali é uma posição que não é um absurdo, mesmo que um jogador, naquela posição, ele estava na diagonal, não era de frente para o gol, que ele busque o cara mais técnico do time que está, esse sim, na mas cara do deu, gol. mas deu um ossinho para Love, né? Aí, Um ossinho de Tiranossauro é, Rex. Deu é, um ossinho. é foda. E Mas a assim, visão, e aí, mas o meu ponto é que a visão do que ele executou, veja só, pronto, vou até falar de forma mais clara. Ele executou muito mal, mas o que ele quis fazer ali não é um absurdo. não. Porque a condição de E Love era aí, muito boa também. assim como você falou que no blog, na verdade, só escolheu um, né? E aqui a gente, né, meio que se força aí até aí três. Eu acho que eu só achei muito negativo mesmo o Wanderson e Jorginho. Juba, por boa parte do jogo, para mim, flertou com esse terceiro Filipinho foi lugar. pior Mas que como eu ele. falei, mesmo jogando mal, ele participa de lances que quase resultam em gol, né? Então ele deixa alguma coisa em campo. E Filipinho também acho que ele deixou alguma coisa, tá? Deu uma bola, por exemplo, para Fabinho espetacular, tá? Eu acho que ele também não merece estar entre os piores, não. Ele tá ali na turma que oscilou pelo meio do caminho. Chamar atenção para algo que eu tinha elogiado a entrada e Cauê tinha alertado pelas entrevistas. Eu elogiei a entrada e Cauê alertou para as entrevistas de Anderson, elogiando muito Ítalo. E Mas essas Cauê jogou entrevistas essa. são antigas. Eu até, E Cauê. Anderson tinha criticado, ele tinha reclamado quando o Ítalo estava machucado. Disse, pô, o cara falou brincando, parece que o cara não quer jogar comigo, porque ele meio que ficava empolgado com o cara, mas quando ficava perto É, ali, aí estava machucado. e aí furou a fila, né? O primeiro a entrar hoje foi ele. Ele não tem nem característica para jogar ali no lugar de Jorginho. Ele não furou a fila. Ele não furou a fila, ele é volante mesmo, daquela. Ele não, veja só, na verdade, ele era
um dos ponteiros da fila. Ele, na verdade, ele foi ultrapassado na fila pelo tanto que ele, isso é pelo tanto que ele verdade, ficou isso é machucado, verdade, né? Ele era um verdade. cara, Mas a ele era fila um nome, ele era um atual, nome muito mas a mais fila presente atual assim do que Pedro Martins e Fábio. Ítalo era um nome muito mais mais, presente. Então, na verdade, muito mais. ele perdeu espaço, ele não furou a fila. Ele está tentando recuperar o espaço dele. Exatamente, ele era o principal, né? Ele era o principal. Isso, aí Muita gente aqui perguntando, muita gente aqui como Clécio perguntando qual o grande motivo de Anderson não usar Juan Xavier. Não sei, não faço a menor ideia, na verdade, não tenho como responder, tá? Talvez não tenha confiança para aquele setor aí, mas veja só, nesse momento eu acho que as peças da base vêm entrando. Vitor Gabriel já é o lateral esquerdo ali, reserva, Ítalo jogando, Pedro Martins jogando, Fábio jogando, Everton jogando. Assim, nesse momento, você não precisa colocar o time sub-20 para jogar. Nesse momento eu acho que vem acontecendo uma utilização aceitável. Mais do que no Pernambucano. Mais do que. Mas aí é que entra. Isso se encaixa, se fosse um Lego, É tudo que a gente falou, né? Com o elenco minguando. É um pouco da confiança do treinador na utilização, mas também na escassez de peças por N fatores. De suspensão, manipulação de resultado. É foda, pô. A jogador entrando na justiça, porque a Ju já poderia ter jogado. Já poderia ter jogado. A Ju já poderia ter jogado. Nesse tempo todo aí que ele ficou fora, aí, a porta se abriu para ele ser utilizado e acabou não sendo utilizado.